Além dessa proposta que é encampada principalmente por Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para que seja colocado um fim nesse processo de reeleição aqui no Brasil, outras propostas também vão ganhar força no Congresso esse ano a partir agora dessa semana. Entre elas, a aprovação de leis complementares que vão dar o tom, que vão regulamentar o funcionamento da reforma tributária, que é o novo modelo de impostos que vai ser implantado aqui no Brasil. Lembrando que essa reforma foi promulgada em dezembro pelo Congresso, mas precisa dessas leis complementares para ser regulamentada, para entrar em vigor. Entenda mais na reportagem de Marcelo Matos. Após a votação no Congresso Nacional, o governo precisa encaminhar em até 180 dias os projetos de lei para regulamentar a reforma tributária. Basicamente, o modelo aprovado extingue o PIS, COFINS, ICMS e o ISS, e são criadas a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. A promessa passa pela simplificação da cobrança de impostos sobre o consumo, com potencial para impulsionar o crescimento econômico, explica o deputado Luiz Carlos Rauli, integrante da Comissão de Finanças da Câmara. Um IVA nacional, único destino, do ponto de vista administrativo dual. Então vai ter uma fração da alíquota para estados e municípios e uma fração da alíquota para a União. Tudo automático. Raul é economista e também autor de uma das propostas de emenda à Constituição da reforma tributária. O deputado lembra que o país cresceu 2% em média nos últimos 40 anos, mas já experimentou uma alta do PIB de 6% ao ano em 50 anos, de 31 a 1980, o dobro, inclusive, dos Estados Unidos. Ele considera que o modelo tributário atual estagnou a economia do país. Quais são as travas? Primeiro, a guerra fiscal, entre os estados custa 200 bilhões por ano. A guerra fiscal entre os municípios tem um custo elevadíssimo. As renúncias fiscais federais tem um custo anual de 450 bilhões ao ano. A burocracia declaratória de 200 bilhões ao ano. A inadimplência de 200 a 300 bilhões por ano. Tudo isso somado são custos que estão dentro dos preços relativos. A promessa em Brasília é que a reforma será neutra, ou seja, não haverá aumento da carga tributária. Mas se a União não vai perder nada, estados e municípios também. Então essa conta poderia ser direcionada justamente aos brasileiros que já pagam tantos impostos, com a expectativa de que o IVA aqui no país seja o mais alto do mundo? A advogada Lívia Ehringer avalia o reflexo inicial da reforma tributária. O Congresso vai ter que chegar numa equação para dizer qual é o limite mínimo e máximo dessas alíquotas para não quebrar esse elo aí de arrecadação e carga tributária. E é o Senado que vai limitar e travar as alíquotas de referência do IBS, da CBS, de forma a manter essa proporção do PIB. Essa é a preocupação. A advogada Lívia Ehringer coloca que a tributação do IBS irá ocorrer no estado ou município onde o bem ou o serviço é consumido, com expectativa do fim da guerra fiscal entre estados. O período de transição para o novo modelo tributário está previsto para acabar em 2033.